Buenas pessoas concurseiras estudiosas. Vai fazer um concurso da banca FAFIPA? Então te liga nessas questões de 2022 que o professor Iago Portela está trazendo para ti. São questões bem atuais e que vão te ajudar a acertar o máximo de questões da tua prova. Certo? Não te esquece, deixa o teu like, o teu curtir aqui no nosso vídeo e te inscreve no nosso canal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve no nosso canal. Ajuda esse professor a realizar o teu sonho de ser funcionário público. Quer ser funcionário público? Precisa estudar matemática e raciocínio lógico? Então te liga aqui nas dicas do professor, na resolução de questões que a gente está trazendo para vocês. Te inscreva no canal, que o professor vai continuar ajudando cada vez mais pessoas a realizar o seu sonho de serem concursadas públicas. Feito? Partiu então, resolução de questões. Não te esquece, Buenas pessoas concurseiras, então vamos lá resolver algumas questões da banca FAFIPA, questões 2022. Não te esquece de deixar o teu like aqui, o teu curtir nesse nosso vídeo. E lembrando, se tu não é inscrito, te inscreve aqui no canal, certo? Então vamos lá. Primeira questão, olha só. Deixa o professor aproximar um pouquinho aqui. Aí, olha só aqui a primeira questão deste nosso vídeo. A função afim é do tipo polinomial do primeiro grau, isso mesmo. Definida por f de r em r, tal que f de x igual a x mais b. Beleza, tá tranquilo até aqui, ó. Até aqui tá tudo ok. Ou y igual a x mais b. Ok, tranquilíssimo, tudo ok. Com A e B, números reais e A diferente de B. Beleza, tá tudo certo, né, pessoal? É isso mesmo. Em relação a esta função, classifique cada afirmação como V verdadeira, aí tu escreve V, ou F falsa, né? Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá, ó. A representação da função afim por meio de um gráfico é uma reta? Sempre que nós temos uma função afim, certo? Olha só, tá aqui o gráfico plano cartesiano da função, ok? Se a função é uma função do tipo crescente com o A positivo, o gráfico tem esse comportamento e é uma reta. Se é uma função decrescente, o gráfico tem esse comportamento e também é uma reta. Portanto, minha gente, sim, o gráfico de uma função afim, uma função do primeiro grau, é uma reta. Portanto, aqui, V de verdadeira. A primeira está correta, é verdadeira. Segundo, a representação da função por meio de um gráfico é uma parábola? Não, a parábola, pessoal, é a função do segundo grau. Então, essa daqui está falsa. É uma afirmação falsa. Agora, se o valor de B for zero, a equação continua sendo definida de primeiro grau? Sim. Se tu tiver aqui, ó, uma função, tá? F de x igual a x, onde o b é zero, certo? O b é zero. Então, continua sendo uma função do primeiro grau, ó, porque o expoente é 1. E aí, se for uma equação, tá? Ele fala aqui equação, mas seria uma equação seria do tipo x igual a alguma coisa, por exemplo, igual a zero. Tá? Se fosse igual a zero, continuava sendo uma equação do primeiro grau. No caso, a função em si é uma função do primeiro grau. Por quê? O expoente dessa função, o expoente do x, ó, continua sendo 1, não afeta o x, tá? Afeta quem? Esse termo aqui, ó, que ele vai sumir, tá? Aquele b ali, ó, vai sumir. E vai ficar f de x igual a x, certo? Portanto, ó, continua sendo do primeiro grau. Segundo, o valor de b na função afim determina sua classificação em crescente, decrescente ou constante? Não. Quem determina isso é o A. Se tu tem aqui a função, vou até mudar de cor aqui porque apertou o espaço, ó. Olha só, tu tem a função f de x igual a x mais b. Se este A aqui, ele é positivo, ó, a função é crescente. Então, tu tem aqui, ó, A
positivo, função crescente. Se o A for negativo, tu tem aqui, ó, função decrescente, ó, A menor que zero, ok? Então, a função é crescente se o A for positivo. Do A, x mais B, tá? O A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Se o A for igual a zero, nós temos uma função constante. Então, não é o B, é o A. Portanto, isso daqui é falso. A alternativa correta neste caso é a alternativa que começa verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ah, tem mais uma aqui, ó. Bah, já estava esquecendo dessa aqui escondidinha. A raiz, ou seja, o valor de x da função, é dada por x igual a menos b sobre a. Isso mesmo, né? Se tu igualar a zero, olha só, o professor vai buscar um rascunho aqui, pessoal, só um pouquinho. Ah, aqui, voltamos com o rascunho. Olha só, se eu tenho a função aqui, ó, f de x igual a x mais b. Se eu quero calcular a raiz dessa função afim, eu tenho que fazer o ax mais b igual a zero. E aí, como é que tu vai resolver isso? Tu tem que ter x igual a alguma coisa. Como é que eu ensino a resolver esse tipo de questão? Olha só, se tu tem esse mais b aqui no primeiro membro, tu tem que tirar ele. Então, tu faz menos b no primeiro membro, menos b no segundo, certo? Por quê? Porque a gente tem essa igualdade, ó. E soma. B menos b vai cancelar, dá zero. Então, ficou ax igual 0 menos b, menos b. Estou multiplicando o x por a. Então, vou fazer o quê? Vou dividir o primeiro e o segundo membro por a. A dividido por a vai dar 1. 1x igual a menos b sobre a. Portanto, a raiz da função do segundo grau, ou melhor, da função do primeiro grau, a função afim, f de x igual a ax mais b, é menos b sobre a. Como é que eu obtenho a raiz da função? Fazendo ax mais b igual a zero. Ou então, é como se eu fizesse aqui, ó, é como não, eu faço o f de x igual a zero, ok? Portanto, aqui, a verdadeira, certo? Resultado, então, aqui, a alternativa A de Argentina, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Certo, pessoal? Vamos para a segunda questão. A segunda questão desta prova, dessa sequência de questões aqui. Maria comprou um celular para realizar o pagamento, e para realizar o pagamento que foi à vista, utilizou cédulas de R$50 e de R$100. O valor do celular foi R$1.400 e Maria usou um total de 15 cédulas para o pagamento. Com base nessas informações, observe as alternativas e marque aquela que representa a quantidade de cédulas de cada valor utilizada por Maria para o pagamento. Gente, olha só, eu tenho aqui ó, a soma de duas quantias, ó. Eu tenho a soma das quantidades de cédulas e do valor. Sempre que eu tenho a soma de duas quantias e dois valores desconhecidos, eu uso um sistema de equações para resolver. Então, aqui nós temos, ó, cédulas de R$50 que eu vou chamar de x. Então, x vai ser as cédulas de 50. E y vai ser as cédulas de 100, ok? Então, o que eu sei, ó? Que eu usei um total de 15 cédulas. Então, a quantidade de cédulas de 50 mais a quantidade de cédulas de 100 vai dar 15, beleza? Agora, a quantidade de cédulas de 50 vezes R$50. Ó, vou multiplicar 50 pela quantidade de cédulas de 50. Mais a quantidade de cédulas de 100 vezes R$100, então 100 vezes y, vai dar o valor do celular, que é 1.400. Ok? Então, ó, a quantidade de cédulas de R$50 mais a quantidade de cédulas de R$100 dá 15 cédulas. Agora, para eu saber quanto que deu 1.400, é R$50 vezes a quantidade de cédulas
de R$50, mais 100 vezes a quantidade de cédulas de R$100. E aí eu formo um sistema de duas equações. Bom, tem duas maneiras de resolver esse sistema. Uma das maneiras é a substituição, tá? Tu vai pegar, isolar uma letra aqui e substituir ela aqui na segunda equação. Não gosto muito desse método. Eu gosto do outro método, que é o da soma. Para somar aqui, nós temos que somar as duas equações. E aí, ao somar as equações, uma das letras anula, fica igual a zero, certo? E aí, só que se tu somar aqui, ó, x mais 50x dá 51x, y mais 100x dá 101x. Então, minha gente, o que a gente vai fazer neste caso? Olha só, nesse caso, nós vamos escolher uma letra para anular. Eu vou escolher o y. Então, o y está sem positivo na segunda equação. Eu vou multiplicar a primeira por menos 100, ó. E aí, professor? E aí vai dar o seguinte, olha só. E aí vai dar o seguinte sistema, ó. 100 vezes menos 100, ou melhor, x vezes menos 100 dá menos 100x. Y vezes menos 100 dá menos 100y, igual 15 vezes menos 100 dá menos 1.500. E a segunda equação, eu vou copiar, ó, 50x mais 100y igual a 1.400. E agora sim eu vou somar, ó. Quando eu vou somar, ó, 100y menos 100y vai cancelar, vai dar zero, ok? E aí vai ficar, ó, menos 100 mais 50 dá menos 50x, igual menos 1.500 mais 400 dá menos 100. Portanto, minha gente, se eu tenho os menos 50 multiplicando o x, vou dividir ambos os lados por menos 50. Menos 50 dividido por menos 50 dá mais 1. 1x igual. Menos dividido por menos, mais 100 dividido por 50, 2. Ou seja, ela utilizou duas notas, duas cédulas de R$50. Ó, se o x deu 50, então foram duas cédulas de R$50. Se ela utilizou 15 cédulas, então 15 menos 2 dá 13. Ela utilizou 13 cédulas de R$100. Então, a alternativa E de Argentina, de Equador, não é E de Argentina, é E de Equador. 13 cédulas de 100 e 2 cédulas de 50. Alternativa E de Equador, não é de Argentina, professor. Certo, pessoal? Então, aqui um sistema de equações. Sempre, pessoal, que nós temos dois valores desconhecidos e dois totais, nós utilizamos sistemas de equações. Aqui no canal, pessoal, tem um vídeo só sobre sistema, em que eu resolvo todo e qualquer sistema de equações por esse método, é o método da adição, certo? Dá uma assistida lá, o professor vai deixar aqui no vídeo para vocês a indicação desse vídeo, tá? Aqui nessa resolução, a indicação desse outro vídeo sobre sistema de equações, ok? Partiu, próxima questão. A questão de número 8, que é a terceira questão desse nosso vídeo, diz o seguinte, ó. Considere os pontos A e B e suas respectivas coordenadas dadas da seguinte forma. A, m mais 2n menos 4, e B, 8, 2n. Sabe-se que A e B representam o mesmo ponto do plano cartesiano. Então, tu tem aqui o plano cartesiano, tá? E tá aqui o ponto A, ponto B, representa o mesmo ponto. Sabemos que A e B representam o mesmo ponto do plano cartesiano.
Baseando-se nessas informações, assinale a alternativa que corresponde ao produto de M por N, típico da banca Fafipa. Ela fala de uma coisa e pede outra, né? Então, olha só. Pede quanto que é M vezes N. Opa, deu uma perninha a mais. M vezes N. Então, vamos lá, calcular o M, ó. A gente sabe que A é o ponto, ó. M mais 2N e 4, menos 4. E o B? O B é 8 e 2N. Ok? Então, ó, plano cartesiano, um ponto P. Nós temos aqui x, y. Temos as coordenadas x, y. No caso, ó, x igual a x, né? Então, aqui, no ponto A e B, como é o mesmo ponto, o que a gente tem, ó? Que m mais 2n é igual a 8, porque aqui é a parte do x, ó. Ok? E a gente tem ainda, ó, 2n é igual a menos 4, ó. 2n é igual a menos 4, porque está na parte do y. Olha só, até vou dar uma arriscada aqui, ó. O menos 4, 2n, eles representam o y. Então, 2n igual a menos 4, ok? E aí, o que mais, professor? Olha só, na parte do x, ó. M mais 2n, 8. Então, na parte do x, então, m mais 2n igual a 8. Vamos calcular quem? Primeiro, vamos calcular o n, que está mais fácil. Se eu estou multiplicando n por 2, divido ambos os lados por 2. 2 dividido por 2 dá 1n, igual. Aqui, ó, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Portanto, n igual a menos 2. E agora vamos substituir aqui, ó. M mais 2 vezes menos 2 é igual a 8, certo? Então, vai dar m, 2 vezes menos 2, menos 4, igual a 8. Se eu tenho esse menos 4, eu tenho que tirar ele desse lado. Como é que a gente faz isso? Se está subtraindo o menos 4 no primeiro membro, somo mais 4 aqui e mais 4 aqui. E aí, professor? Olha só. 4 menos 4 dá 0. Então, m igual a 8 mais 4, 12. Mas o que a questão pede? A questão pede o produto de m por n. Então, vai ser 12 vezes menos 2. 12 vezes menos 2 é igual a menos 24. Portanto, a alternativa D de Dinamarca, menos 24. Gente, esse tipo de questão aqui que a banca pede, usando pontos do plano cartesiano para te igualar pontos, ela já pediu em outros concursos, tá? Então, ela repete esse tipo de questão aqui, tá? É uma questão que já caiu parecida em outros tipos de concursos. Então, é interessante saber fazer, certo? Próxima questão. Aqui a próxima questão também é uma questão de plano cartesiano, tá? A banca gosta de vez em quando aí de pedir plano cartesiano. Então, vamos lá, ó. O que diz esta questão? O plano cartesiano é um sistema no qual podemos localizar pontos através de suas coordenadas, que são dadas por pares ordenados. Foi desenvolvido pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Tá, isso aqui é blá 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 para te fazer perder tempo. Vamos lá, então. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares, chamadas de eixos cartesianos. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Em relação ao plano cartesiano, analise as assertivas. Muito bem. Então, olha só. Vamos aqui desenhar um plano cartesiano. Tá? Tá aqui, ó. Os eixos, tá? Que são ortogonais, são formados por duas retas perpendiculares. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X. O que diz aqui, ó? Assertiva 1. O ponto 5, 3 é um ponto do terceiro quadrante. Olha só. Aqui no meio tu tem o 0.
Em relação ao zero à direita, tá? Nós temos os valores positivos para x. Então, aqui, mais 1, mais 2 e até o mais 5. À esquerda, os valores negativos, menos 1, menos 2 e assim por diante, tá? Em relação ao eixo y, aqui, ó, acima do eixo y, todos os valores positivos. Abaixo acima do zero, tá? Do eixo x, todos os valores positivos para y. Abaixo, valores negativos, ok? Então, olha só, como é que a gente determina os quadrantes? Quadrantes são essas partes aqui do plano cartesiano. Começa aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Ah, professor, é o contrário, anti-horário? Foi o René Descartes que criou isso aqui. Então, o ponto, ó, x, nós temos aqui, ó, o ponto P, antes ainda, ó, ponto P. Vai ser o par ordenado, x, y. Então, sempre o primeiro é o x e o segundo é o y. Então, se tu tem o ponto A, 5 e 3, 5 é x, então aqui é 5x, ó. E y é 3, então tu sobe aqui o 5, e aqui 3, tá aqui, ó. Tá aqui o ponto A, mais ou menos, certo? Então, o ponto A, ele tá no primeiro quadrante. Então, essa daqui está errada. A segunda, o eixo horizontal é também conhecido como eixo das abscissas. Certo, ó, o eixo horizontal é o eixo x, é conhecido como eixo das abscissas. Abscissas, tá certo, é o eixo das abscissas. O eixo y é o eixo das ordenadas, ok? O eixo das ordenadas é o y. 3. Então, essa daqui tá certa. 3. Se x positivo e y negativo, o ponto PXY pertence ao quarto quadrante. Então, ó, x positivo tá aqui, ó, desse lado. Deste lado, ó, x positivo, ó, vamos colocar aqui o positivo, ó, tá aqui, ó, deste lado. Y negativo, tá aqui o y negativo, ó. Então, o ponto, ó, se o x é positivo e o y é negativo, o ponto P vai estar aqui, no quarto quadrante. Então, essa assertiva está correta. Beleza, vamos para 4, ó. 4. O ponto que pertence ao segundo quadrante, esse aqui, tem valores x e y negativos, olha só. Se está no segundo quadrante, observa aqui, ó, o x, ó, no segundo quadrante, ó, o x é negativo, ó, beleza? E o y é positivo, para estar aqui o ponto, ó, seja ele qual for. X negativo, y positivo. Então, essa daqui está errada. E a 5, a assertiva 5. Ó, então, essa assertiva 4 está errada. A assertiva 5. O ponto 0, 0. Esse aqui, ó. É o ponto em que o eixo das abscissas e ordenadas se interceptam? Sim, é onde eles se conectam. Aqui é o ponto 0, 0, chamado de origem. Então, está certa. Está correto o que se afirma em 2, 3 e 5. Deixa eu ver aqui, ó. 2, 3 e 5. Alternativa A de Argentina. Certo, pessoal? Então, uma questão aqui de plano cartesiano. Ok? Uma questão de plano cartesiano. A banca, quando pede plano cartesiano, ela perde. Certo? Vamos para a última questão do vídeo? Então, aqui a última questão desse nosso vídeo. Não esqueça de deixar o teu gostei, o teu like aqui. Se tiver alguma dúvida, pergunta que o professor responde. Se for preciso, de repente, assim, gerar um vídeo, o professor faz também. Tem alguma prova da banca Fafipa? Queira mandar para o professor responder? Pode mandar. O professor responde. Resolve? Ou, de vez em quando, eu coloco na fila. Tá? Quando tem muita questão, muita banca, muita prova, aí eu coloco na fila, mas eu resolvo, certo? E não te esquece, pessoal, curtir, like ali positivo para ajudar o professor.
Questão de número 10, a quinta questão desta nossa prova. Hércules é um produtor rural e precisa comprar um caminhão para o transporte de sua produção. Após realizar várias pesquisas, encontrou a seguinte proposta: um caminhão no valor de R$ 250.500, financiado ou desconto de 30% se o pagamento for à vista. Como Hércules optou pelo pagamento à vista, assinale a alternativa que representa o valor pago por ele no caminhão. Então aqui, pessoal, o que tu precisa calcular aqui? Precisa calcular quanto ele ganhou de desconto. Para calcular esse desconto, tu vai ter que calcular o quê? 30%, que é o percentual de desconto, de 250.500. Como é que tu faz esse cálculo aqui, ó? 30%. 30%, ó, é 30 sobre 100. Eu escrevo o porcento é sobre 100, é por 100. Preposição de para matemática, multiplicação, vezes 250.500. E agora, professor? Olha só, antes de eu fazer qualquer multiplicação, eu corto esse zero com esse zero com esse. Cancelo zeros. E aí ficou 30 vezes, olha só, 2.550. Ok, vamos fazer essa multiplicação? Como é que tu vai fazer essa multiplicação de uma maneira rápida e prática? Ó. O zerinho do 30, tu põe no resultado. E aí tu vai multiplicar 3 por isso daqui. Então, ó, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. 3 vezes 5, 15. Vai o 5 aqui e 1 lá. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Portanto, ó, o desconto foi de R$ 75.150. Quero saber quanto que o Hércules pagou. Então, vou fazer, ó, R$ 250.500 menos R$ 75.150. A banca foi uma mãe aqui, pessoal, porque ela não colocou número com vírgula, né? Não deu centavos. Então, aqui, dá 0. 0 menos 5, tradicionalmente, pede emprestado. Aqui fica valendo 10, aqui 4. 10 menos 5, 5. 4 menos 1, 3. 0 menos 5, pede emprestado. Fica valendo 10, e aqui 4. 10 menos 5, 5. 4 menos 7, pede emprestado. Fica valendo 1, e aqui 14. 14 menos 7, 7. 1 menos nada, 1. Então, quanto que ele pagou? R$ 175.350. Alternativa A de Argentina. Portanto, minha gente, questão de porcentagem, desconto simples, tá? Uma questão assim que a gente pode considerar por desconto simples. Portanto, pessoal, encerramos aqui o nosso vídeo Banca Fafipa 2022. Não esqueça de deixar o teu like, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e comentar aqui. Comenta aqui se tu gostou, se tu não gostou, se tu quer que eu resolva uma prova. Resolve aí, professor, prova tal, que o professor vai responder. Beleza? Até o próximo vídeo e um abraço. Like, te inscreve.